Se você busca um compacto até 40 mil reais e quer um carro com um ótimo custo-benefício, um Citroën C3 como esse pode ser sim uma excelente opção. Esse aqui é o Citroën 2015 modelo 2016 na sua versão de entrada com motor 1.5. A versão em questão é a Origine. A gente vai ver no vídeo que ela é bem simples, mas não tão simples assim. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os pontos positivos, negativos e se vale a pena comprar um carro como esse. E não parece, mas o Citroën C3 já tem uma história até que bem longa aqui no Brasil. A sua primeira geração começou a ser produzida no Brasil em 2003. Ela foi até 2012, quando foi substituída por esse modelo aqui. Em 2022, ele chegou na sua terceira geração, completamente diferente, seja de propostas e de visual. Enquanto a primeira e a segunda geração veio para ser um compacto premium, a terceira veio para ser um carro mais barato e mais simples. Mas essa é história para outro dia. Vamos começar aqui pelo estilo desse carro. Aqui na dianteira, fora o estilo bem agressivo que eu acho muito legal, o destaque é sua iluminação, graças aqui aos faróis que tem dupla parábola e ilumina muito bem. Mas onde a Citroën pôde economizar nessa versão, ela economizou. Todos os C3, exceto a versão de entrada, tem aqui o DLR na dianteira, que esse modelo foi capado, o que é uma pena. E essa versão aqui também não conta com farol de neblina. E além de deixar o visual mais pobre, isso também acaba prejudicando um pouquinho a iluminação do carro. E uma curiosidade, vocês sabiam que essa dianteira é exclusiva do modelo brasileiro? O C3 europeu tem uma dianteira bem diferente. Ele não conta com essa grade aqui interligando os faróis e ela é até um pouquinho mais feia, na minha opinião. Como essa é a versão mais simples, o modelo foi bem capado aqui por fora. Por exemplo, o para-brisa, aquele para-brisa normal, não é aquele sistema Zend que vem até aqui. Por um lado é bom para o bolso, porque aquele para-brisa é bem caro, esse aqui é mais barato. Mas por outro lado ele perde todo o charme aqui do Citroën C3. Assim como ele também não conta aqui com blackout aqui nas colunas e as maçanetas são pintadas de preto. E as calotas são as mais simples possíveis, não tentam nem disfarçar que tem uma roda por trás. E tanto a primeira como a segunda geração tiveram a sua lateral inspirada pelo Citroën 2 Chevaux. É por isso que aqui os vidros laterais são desenhados uma espécie de guarda-chuva. É uma marca registrada da Citroën que infelizmente na terceira geração modelo isso se perdeu. E com o tempo a Citroën viu que o Brasil não é para amadores, por isso que essa geração do C3 já é mais adaptada às nossas adversidades. Por exemplo, a dianteira do modelo já é um pouco mais curta e alta, o que ajuda o carro a não raspar e lombadas por aí. Os pneus, por exemplo, são bem grandões, eles são aro 15 195/60, são bem largos e altos. Também ajudam a deixar o carro mais confortável a rodar e aumentar um pouquinho a altura do solo. Até na motorização aqui a Citroën mexeu nesse carro. Enquanto a primeira geração do Citroën C3 e até dos Peugeot 206 e 207 utilizavam o motor 1.4, bem problemático, aqui a Citroën utilizou um motor 1.5, que é a evolução desse 1.4, mas com muitas melhorias e praticamente todos os problemas crônicos daquele motor não estão mais nesse carro aqui. O código desse motor é TU4M. Falando em números de potência e torque, ele conta com 93 cavalos no álcool e 89 na gasolina. Já seu torque máximo é de 14,2 kgfm de torque no álcool e 3,5 na gasolina. E o lado bom é que esse motor aqui ele é bem torcudo, o torque máximo aparece em 3.000 rotações. Ou seja, na cidade você não precisa pisar muito que toda a força já está presente, o que é um lado positivo dos motores 8 válvulas. Mas Rodrigo, Peugeot é bomba, Peugeot não presta. Calma gente, esse carro aqui é bem tranquilo de manter. Quais são meus cuidados aqui para ele? Primeiro, sempre cuide aqui do sistema de arrefecimento. Nunca utilize água de torneira nesse carro aqui, porque aí sim não vai prestar. Então quando você for comprar um carro como esse, observe aqui a água que o dono anterior utilizava. Uma outra coisa que eu te dou uma sugestão é, comprar um carro como esse, já faz aqui a troca da correia dentada. Houve alguns casos aí que a correia aqui estourou prematuramente. Então é bom ficar de olho nesse item. E o último ponto de cuidado com esse carro é a eletrônica. Isso porque o sistema de eletrônica dele é todo interligado, é bem complexo. Então evite fazer gambiarras aqui também. Infelizmente, para os amantes aqui da manta acústica, a gente não conta com esse item, mas até que o carro tem um bom isolamento acústico. E mecanicamente esse carro não tem nada demais. Por exemplo, o eixo traseiro utiliza eixo de torção, que é o padrão da indústria, é o mesmo sistema utilizado num Corsa, por exemplo. Mas se você for comprar um carro como esse, qual que é a minha dica? Utilize peças de boa qualidade. Se você comprar uma peça paralela de baixa qualidade, ela vai ser mais barata na hora da compra, mas com certeza ela vai durar muito menos e vai fazer você gastar mais no mecânico. E o Citroën C3 também é um carro bem construído. Ele é feito pela plataforma PF1, que é a mesma do Peugeot 208 e a do Peugeot 2008.
É uma plataforma já segura, não é referência de segurança, mas não faz feio e ainda assim é bem feita. E a gente pode ver isso por alguns detalhes. Por exemplo aqui, os vãos entre painéis são bem regulares e milimétricos aqui pelo carro inteiro. O carro, ele tem uma batidinha de porta bem abafada, ó, que até parece de carros mais caros. E aqui a sua moldura de porta, mesmo não sendo aquele sistema mais refinado que tem, não é tão simples assim. Os vidros são bem rentes aqui à carroceria, o que é um ponto de qualidade. E mesmo sendo uma versão básica, ele é bem equipado. Ele, por exemplo, tem retrovisores elétricos e aqui atrás, inclusive, aqui limpador e desembaçador traseiro, que, digo para vocês, alguns carros não tinham esses itens. Infelizmente, aqui na traseira do carro, a tampa é muito rente aqui no para-choque, o que pode fazer aqui a tampa do C3 amassar com facilidade. E essa aqui já é a chave do modelo, uma chave já canivete, muito melhor do que a chave do atual C3. Aqui a gente tem as funções de trancar e destrancar o carro. Quando eu destranco o carro, ele já destrava tudo, inclusive aqui no porta-malas, que é elétrico. O porta-malas conta aqui com 300 litros de capacidade, que para um hatch compacto é um bom tamanho. Mas o destaque dele é aqui o seu acabamento. Ele é todo forrado, o carpete é de boa qualidade, ele conta aqui com iluminação, aqui ele tem ganchinho para você colocar sacola, tanto desse lado como desse lado. A única mancada aqui é o tampão aqui, que é bem simples. Além dele não ser tão bem acabado, ele, ó, é bem zoado. O step, contradizendo alguns franceses, fica aqui dentro do carro. E isso é um ponto positivo. E outro ponto positivo aqui do carro é seu banco bipartido, que ele também é bem fácil aqui de rebater o banco. Ó. É só uma alavanca aqui que você puxa, você consegue rebater. Com um banco assim, ó, você consegue levar algo comprido e ainda levar duas pessoas. Ou o contrário. A tampa, por sua vez, também tem um bom acabamento. Ela é toda forrada e você consegue aqui colocar a mão aqui para fechar a mala. Eu particularmente acho essa traseira muito bonita. E aqui nessa lanterna aqui a gente tem duas curiosidades. A primeira é que a luz de neblina traseira fica aqui nessa posição, ou nessa, não me recordo agora. Mas a outra curiosidade é que ela tem aqui um pedido de like. Gente, se vocês deixarem um like nesse vídeo, vai me ajudar pra caramba. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, se inscrevam no canal. Porque assim, ó, eu tô quase chegando a 50 mil inscritos. E com essa marca eu vou poder pegar carros de montadoras, diretos das frotas dela. E isso vai me ajudar pra caramba. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Citroën C3 e falar pra vocês, para uma versão de entrada, até que o interior é muito bom desse carro. Digo isso pela sensação que a cabine traz. Por exemplo, mesmo sendo uma versão básica, ele já tem aqui diferenças de cor, seja aqui nas saídas de ar, seja aqui no console central. A manopla de câmbio já tem um detalhezinho. Aqui o freio de mão também tem um detalhezinho. Os bancos são bonitos. Então assim, quando você chega na cabine, a impressão de qualidade é muito boa. Lembrando que na época o C3 era vendido a partir de 50 mil reais mais ou menos. Então, até que a gente tinha um ótimo custo-benefício. Já falando sobre materiais, sim, tudo é bem simples. É plástico, mas era o padrão para a categoria. Ó. São plásticos simples, mas de boa qualidade. Mesmo na porta, eu acho que aqui a porta fica devendo um pouquinho. Porque ela também é inteira de plástico, apesar de um plástico bonito. Aqui o pegador, ó, não faz barulho, ao contrário do Sandero. Mas o carro, ó, não tem nenhuma área de tecido. Aliás, aproveitando que a gente já está aqui na porta, eu achei os comandos aqui do vidro e do retrovisor elétrico bem mal localizados. Você tem que distorcer toda a sua mão assim para poder encaixar neles e não é tão bom assim. De novo, como a versão básica, ele só tem aqui função para os vidros dianteiros, atrás é na manivela. Mas a gente já tem aqui, ó, retrovisor elétrico. Aqui a gente já tem um bom porta-objetos, mas porta-objetos não é uma virtude desse carro. Mas calma que a gente já fala sobre isso. Uma coisa que eu gosto bastante do C3 dessa época é sua visibilidade. Repara como as janelas são bem amplas. O para-brisa ele também é bem grande. E isso que essa versão não tem aquele para-brisa Zenith, que vem até aqui. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observe que para frente a visão é muito boa. As colunas não são grossas. E observe que o carro aqui ele tem uma espécie de quebra-vento, vamos dizer assim, que ajuda essa região aqui ficar com uma boa visão. Até os retrovisores são bem bons. Eles têm um bom tamanho, são convexos, tanto aqui do motorista como ali do passageiro. Ó, mesmo aqui na câmera, olha só o ângulo de visão que eu tenho. É bem bom mesmo. E para trás, a visibilidade também é boa. E como o C3 tem um perfil de guarda-chuva, até as janelas traseiras são grandes, o que ajuda bastante no dia a dia e no trânsito.
na hora que você dá aquela viradinha de pescoço. E uma outra coisa boa desse carro é sua posição de dirigir, que você senta já um pouquinho mais alto aqui nele. E mesmo esse carro sendo a versão básica, ele tem aqui regulagem da altura do volante, lógico, fica devendo aqui em profundidade. Mas tudo bem. E o banco, ele também regula aqui em altura. Ele já é alto, você consegue subir ainda mais e descer também. Ó, já está no mais baixo. É bem de boa, você achar uma boa posição de dirigir aqui no C3. O carro ele também tem um bom apoiador aqui, o pé esquerdo, e a ergonomia também é boa. Olha só, para trocar aqui de marcha, como a manopla fica perto aqui do volante. Bom, mas bora mostrar aqui os detalhes do interior desse carro. Começando aqui pelo painel de instrumentos. Aqui desse lado a gente tem aqui o conta-giros, aqui o velocímetro, e aqui nessa telinha a gente tem a hora com o mostrador de combustível, aqui o computador de bordo e aqui embaixo a gente tem o odômetro total. Esse carro tá com quase 43 mil quilômetros rodados, tá bem zerinho. Uma coisa que eu gosto bastante dos carros franceses é que eles mostram exatamente quais luzes estão acesas. Então, por exemplo, se eu ligar aqui a lanterna, ele mostra aqui a lanterna no painel, assim como o farol baixo e o farol alto. Por exemplo, em carros japoneses, geralmente eles só mostram a luz alta. Então, esse é um ponto positivo dos franceses. Para mexer nas funções do computador de bordo, a gente aperta essa tecla aqui. O que é bem melhor do que o novo C3, que é dentro do painel de instrumentos. Vindo aqui no detalhe, a gente tem aqui a autonomia, aqui o consumo médio, aqui a velocidade média, aqui a AAA, e de novo a gente volta para autonomia. Tudo bem, é um computador de bordo simples, mas de novo, essa é a versão de entrada do modelo. O volante ele é bonito, tem um diâmetro até pequeno, tem aqui a base achatada e a direção é elétrica e bem leve. Aproveitando que eu já estou virando aqui o volante, a gente tem aqui os famosos comandos satélites aqui para o rádio. Isso aqui é tipicamente francês. Vindo aqui mais para o meio do painel, a gente tem aqui um porta-objetos que não dá para colocar praticamente nada aqui em cima porque ele é muito raso. Aqui as 3 saídas de ar bem bonitas. Aliás, uma curiosidade, o desenho desse painel aqui é diferente do modelo europeu, que o europeu era bem mais refinado. Vindo aqui mais para o meio do painel, aqui a gente tem os controles do ar, então aqui é para você desligar o desembaçador traseiro, aqui a recirculação do ar interna, para você ligar e desligar o ar-condicionado, aqui para onde o vento vai, a intensidade do vento, aqui a gente está na velocidade 1, aqui na velocidade 2, 3 e 4. O vento é generoso e o carro não é tão barulhento assim, o que é um ponto positivo. Mais para baixo aqui a gente tem um rádio do modelo, que na minha opinião poderia ficar mais para cima. A gente troca muito mais de rádio do que mexe no ar-condicionado, por exemplo. E mesmo nas versões com multimídia, ela fica meio localizada. O ideal é como os carros estão saindo hoje em dia, com a multimídia e com o rádio aqui na parte de cima. Vindo aqui mais para baixo aqui a gente tem a trava do carro, aqui o botão do pisca-alerta, aqui uma tomada 12 volts. Nas outras versões mais completas tem uma outra tomada aqui que não aparece. E aqui um porta-objetos bem raso. Já a manopla de câmbio aqui do Citroën C3 é um ponto negativo do modelo. Digo isso porque o curso da alavanca é bem longo e as marchas são um pouco imprecisos. Não é nada que incomode, mas não se compara aí a um câmbio da Ford ou da Volkswagen. E outro ponto positivo aqui do C3 são seus bancos, onde eles são bem largos, tem ótimos apoios laterais, tem ótimos apoios aqui para as coxas. O apoiador de cabeça também é bom. E o carro tem bancos bem confortáveis. Como eu falei no começo do vídeo, a padronagem é bem bonita e os bancos parecem que vão durar bastante. A Citroën economizou em tecidinho na porta, mas que os bancos são bons, são mesmo. Ainda em ergonomia, uma outra coisa que eu sinto falta desse carro é você poder abrir o tanque de combustível e o porta-malas por dentro. Não dá, não tem nem a alavanquinha, nem o botão, nem nada disso. Já aqui na parte superior do painel, aqui sim ele mostra que é um carro bem simples. Aqui o forro de teto é bem simples, o para-sol também utiliza materiais bem simples, mas pelo menos ele tem lugar aqui para colocar documento e tem tampinha com espelhinho. Aliás, espelhinho com tampinha, né? Não o contrário. Aqui, para o passageiro, a mesma coisa, espelhinho com tampinha e lugar para colocar documento. Mas cadê a luz de teto que está aqui? Na verdade, ela fica aqui no meio do carro. E a luz de teto também é bem simples. Ela tem aquele modo com as portas abertas, aqui ligado e fechado. Não tem nada demais e merecia mais. Bom, mas em questão de espaço, eu estou bem confortável. Bora ver lá atrás. Já que atrás o espaço está na média para um carro compacto. A gente tem que lembrar que o C3 já é um carro crescidinho. Ele tem cerca de 4 metros de comprimento, o que faz o espaço aqui atrás ser bem razoável. Eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura. Para a cabeça, me sobra aqui uns 2 dedos mais ou menos, o que é bom. Para frente, me sobra aqui uns 8, 9 dedos, que também é bem bom. Mas se for alguém mais alto aqui na frente e mais alto que atrás, as coisas vão se apertar. Não tem jeito. E uma coisa boa do C3 é que como o banco fica bem alto, você consegue colocar suas pernas bem de boa aqui debaixo do banco, que é um ponto positivo.
Já aproveitando que eu tô com essa câmera, vamos falar aqui sobre as mesquinharinhas aqui da Citroën, onde ela não tem aqui a regulagem do cinto para o passageiro da frente, só esse sistema de regulagem meia-lua que não é tão bom assim. Ela economizou em todas as alças PQP que poderiam e até aqui na luz de teto, onde ela colocou só essa luz aqui no meio, e não uma lá na frente e outra aqui atrás. Ela também economizou aqui nos apoios de cabeça, que a gente só tem 2. Em outras versões do C3, a gente tem os 3 apoios de cabeça aqui atrás. Que mancada, Citroën! Ainda mais se a gente pensar que o cinto de 3 pontos, que é mais caro, a gente tem aqui o terceiro ocupante. Já em questão de acabamento, ela segue basicamente o lado da frente. A porta inteira é feita de plástico, não tem aqui diferenças de cor, a maçaneta é simples, aqui a gente não tem tecido e aqui atrás é só na manivela. O lado bom é que o vidro desce praticamente tudo. Um dos pontos negativos aqui do Citroën C3 são suas borrachas para vedação. Elas são muito molezinhas, muito simples e acabam rasgando com o tempo. E isso faz com que possa entrar poeira e água aqui dentro do carro. Então, se você tem um carro como esse, fique sempre de olho aqui nessas borrachas. E lembra quando eu falei que o C3 tinha uma boa visibilidade graças às suas amplas janelas? Isso também traz pontos positivos para quem senta aqui atrás. Observe como a janela é bem ampla, ela fica aqui na altura do meu ombro, que não causa claustrofobia. Além disso, essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui atrás. E observe como entra bastante luz. Aproveitando também que eu estou nesse ângulo, olha o tamanho aqui do banco dianteiro. Ó, tem mais de 1 palmo. Olhando aqui, realmente a construção do banco, ela é muito boa. Não querendo defender aqui a Citroën, mas esse banco é muito bom mesmo. Bom, mas bora pro que interessa e vamos dirigir esse carro. Bom, pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Citroën C3. E como é que é então dirigir esse carro? Ó, se fosse resumir para vocês em uma palavra, é conforto. É um carro bem confortável. Por exemplo, a direção, que é elétrica, ela é bem macia. Os pedais também, bem macio. O carro ele tem um bom isolamento acústico, que é legal, mas eu não sei se é essa unidade em questão, que estão com os pneus mais barulhentos, ou são todos C3 assim, mas o barulho do rodar é bem alto. Então, por exemplo, ó, você está uns 40 por hora, você ouve bastante aqui o ruído do pneu. Não é nem no motor, não é nem barulho lá de fora, é de rodagem mesmo. Já aproveitando e falando sobre suspensão, eu achei ela muito bem calibrada. Ela é confortável na medida certa, sem se molenga demais. O desempenho aqui do motor 1.5 agrada, ele é um motor sim que tem bastante força em baixas rotações, então você não precisa precisar muito. E para a cidade, tudo que você precisa acelerar, o carro responde bem, o que é legal. A única coisa que eu não curti foi aqui a alavanca de câmbio, porque ela sim tem engates leves, mas muito longos e imprecisos, sabe, meio molenga. Não é tão legal assim. Como é que é aqui o mercado do Citroën C3? Ele é bom, mas poderia ser melhor. Infelizmente, o pessoal ainda conta um pouquinho de preconceito contra os carros franceses. Mas isso tem um lado positivo e negativo. O positivo é que o preço de compra desse carro aqui ele é mais barato do que seus concorrentes. Por exemplo, por 40 mil reais, o que você vai poder encontrar no mercado? Aí um Volkswagen Up 2015, 2014, um Etios 2013 também 2014. Pelo mesmo preço, você leva um carro mais equipado, 2 anos mais novo. Infelizmente, é um carro que, dependendo da versão e dependendo do lugar que você mora no Brasil, ele vai demorar um pouquinho mais para vender. Mas nada de outro mundo. Gente, a gente tem que esquecer esse preconceito contra carro francês. Eles tinham problemas lá na década de 90, começo dos anos 2000, que fazem aí há 20, 30 anos que isso não acontece. Realmente, as montadoras francesas evoluíram pra caramba e entenderam sim o nosso mercado. Se eu recomendo a compra de um carro como esse, com certeza, principalmente pelo fato do bom custo-benefício. E se você curte o Citroën C3, quais são as versões que eu indico? Sempre com câmbio manual ou automático de 6 velocidades. O automático de 4 marchas, ele é muito antigo e muito beberrão. Fora que ele pode dar um ou outro problema. Então, eu não indico não. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar mais 2 carros aqui do lado como sugestões. Meu muito obrigado e até a próxima.